Meu nome é Flávia Tiburtino, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela UEPB e tenho mestrado em Ensino pela UERN, Campus Cameã. Estou gravando esta videoaula como um requisito ao curso de Produção de Material Didático em EAD ofertado pelo IFRN e pensei na temática desta aula direcionada a professores que gostam de acompanhar os avanços tecnológicos, que gostam de desenvolver aulas mais dinâmicas e que também gostam de acompanhar as novas maneiras de aprendizagem dos alunos que são nativos digitais. Então, mesmo que você não seja professor, mas se você gosta de reciclar os seus conhecimentos, se você pretende aprender novas maneiras de ensinar, ou se você quer estar atualizado nas novas tecnologias, eu te convido a assistir essa aula e ficar ligado nas dicas que nós iremos te apresentar sobre como desenvolver uma aula utilizando um software educacional de sua própria autoria. Nesta aula nós iremos apresentar algumas estratégias e ideias de como você integrar de forma pedagógica softwares de autoria que você mesmo pode produzir em suas aulas para que elas possam se tornar mais dinâmicas e também possam acompanhar as novidades, dos avanços tecnológicos. Bem, de início, nós precisamos entender o que é um software educativo. Segundo Caetano, 2013, no meio científico existem duas concepções distintas que caracterizam o software educativo. Uma diz que são recursos digitais que foram exclusivamente produzidos para a educação. Já outra vertente diz que é qualquer recurso digital utilizado no contexto educativo. A primeira opção nos parece ser mais pertinente porque assim o processo de criação do software será permeado de intencionalidade educativa e, consequentemente, terá melhor qualidade pedagógica. Assim, nós podemos dizer que os softwares educativos são todos os programas para computador utilizados para fins didáticos em processos de ensino e aprendizagem. Atualmente é possível encontrar diversos tipos de softwares disponíveis na internet, de forma gratuita ou comercial. Os que são encontrados gratuitamente são chamados de softwares livres. Embora esse tipo de software possa ser comercializado, ele não pode proibir a modificação nem a redistribuição por seus usuários. Enquanto os demais softwares, que são considerados comerciais, eles possuem um valor de mercado agregado e apenas são disponibilizados sobre um determinado preço. E aí, você já utilizou algum software educativo em suas aulas? Se não, hoje nós vamos conhecer alguns tipos de softwares, vamos ver exemplos e também entender quais as vantagens de utilizarmos nas nossas aulas softwares educacionais. Então, se classificarmos os softwares educativos de acordo com seus objetivos pedagógicos, nós teremos algumas categorias. Dentre elas, nós temos o software de linguagem, softwares de jogos, aplicativos, softwares de simulação, softwares de tutorial, softwares de exercitação e os softwares de autoria. Nós iremos nos deter um pouco mais sobre este tipo de software, porque o que nós escolhemos para trabalhar nessa aula se encaixa nessa categoria. Então, o que seria um software de autoria? Segundo Caetano, 2012, é um programa que possibilita qualquer pessoa com conhecimentos elementares em informática criar softwares educativos. Quais seriam esses conhecimentos elementares? Bem, estar familiarizado com Windows, Linux, Soares ou o Mac, qualquer um desses sistemas operacionais, criar pastas, copiar arquivos, recortar e colar imagens, por exemplo, ou textos, instalar programas, navegar pela internet, enviar e-mails, salvar imagens da web, coisas básicas.
Aqui nós temos alguns exemplos de softwares de autoria. Temos o Hot Potatoes, que ele faz várias atividades de exercícios de fixação, de simulação, de múltipla escolha. Temos o Edlin, o Squid, o Imagine e o Malted. E temos também o JClick, que é o software indicado para a nossa aula de hoje, que é também um software livre de autoria. Nós escolhemos o JClick porque ele é de fácil utilização. Por que utilizar, então, softwares educativos em minhas aulas? Tem algumas vantagens para o ensino, porque facilita, é de fácil utilização, porque possibilita a criação de múltiplas atividades através de modelos já existentes. Também possibilita o mecanismo de autocorreção e pontuação, que economiza o tempo do professor. É adequado às dificuldades individuais dos alunos. Possibilita criar atividades de acordo com a realidade local. Então, você vai poder produzir materiais de acordo com sua realidade. Também temos vantagens para a aprendizagem. As pesquisas mostram que, quando se trabalha com softwares, os alunos ficam mais motivados, concentrados e participativos. Há também uma contínua atividade intelectual, pois além de aprender a disciplina curricular, ele também estará aprendendo habilidades relacionadas à tecnologia. Também desenvolve a iniciativa, aprendizagens a partir dos erros, atividades cooperativas, contato com as novas tecnologias em educação especial, e os alunos também aprendem mais em menos tempo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o JClick. O JClick, ele é um software livre, de fácil utilização, ou seja, ele não precisa de licença para instalação e utilização, e ele pode ser copiado, pode ser modificado e também compartilhado. Ele é formado por um conjunto de aplicativos gratuitos que permitem a criação e manipulação de 16 tipos de atividades diferentes, como quebra-cabeça, jogo da memória, associação simples, cruzada, caça-palavras. Então, vão ser 3 aplicativos: o JClick Player, que é o principal programa onde o aluno vai utilizar para executar as atividades; o JClick Autor, que é utilizado pelo professor ou por a pessoa que irá construir o software, que é para criar, modificar e experimentar os projetos em JClick. E também o JClick Reports, que ele ajuda a criar uma base de dados com o número de erros e acertos obtidos pelos alunos. Como baixar, então, o JClick? Diretamente do site oficial do ZonaClick. A página inicial, nós vamos clicar na opção JClick e seremos direcionados para uma página seguinte, onde iremos também clicar em descarga e instalação. Nesta página também é possível encontrar cursos e tutoriais de como produzir os softwares. Clicando em descarga e instalação, nós iremos para a próxima página, onde encontraremos os 3 aplicativos, mais atividade de demonstração, caso queiramos baixar para trabalhar com os alunos ou somente para termos ideias de como fazer as atividades. Ao baixar os 3, ou somente o JClick Player e o Autor, nós salvamos ou no nosso computador, ou no pendrive, e a partir de salvar este programa, podemos levá-lo para a escola e baixar no computador das escolas. Só precisa de internet na hora de baixar os programas. Após isso, dá para se trabalhar com offline, sem necessidade de internet. Então, é uma vantagem, porque a maioria dos computadores nas escolas públicas não disponibiliza de boa internet. Então, aqui nós temos algumas atividades do JClick que são cruzadas, nós temos identificação de células, jogo da memória,
Temos também caça-palavras, quebra-cabeça, exploração, tela de exploração, né, que é a anterior. Temos aqui também identificação de células, relação composta, relação simples, painel de exploração, jogo da memória. Nós iremos agora conhecer um passo a passo para uma aula com o JClick. Então, em primeiro lugar, se você vai trabalhar com seus alunos no laboratório de informática, é importante que, de início, você verifique a quantidade de computadores e de assentos em relação à quantidade de alunos. Caso a sua escola não tenha um computador disponível para todos, é possível você organizar os alunos em duplas ou em grupos, contanto que todos participem da resolução das atividades. Também é importante verificar com antecedência se todos os computadores estão em bom estado de funcionamento, para que não tenha surpresas desagradáveis na hora da aula. O segundo passo é instalar em todos os computadores, caso não tenha instalado, o sistema Java, porque o JClick ele é criado para trabalhar com Java. É preciso também instalar o JClick Play em cada computador. Para isso, é só pegar o arquivo que você baixou da internet, colocar no pendrive, salvar no computador e depois executar. Bem simples. Também é necessário criar uma pasta para que essa pasta, com o projeto que você criou do JClick, você possa deixar na área de trabalho para quando você for abrir o JClick Player, você vai procurar essa pasta e o JClick vai trabalhar as atividades que estarão nela. Um terceiro passo é você explicar para a turma os objetivos da aula e as regras de comportamento, como, por exemplo, que eles não podem abrir outras janelas durante a aula, né, no computador, que eles têm que ser colaborativos com os colegas e que eles também têm que esperar a hora certa de adiantar as atividades, não pode atropelar e passar na frente, tem que esperar, né, a sequência da aula que a professora vai explicando. O quarto e último passo seria você apresentar os ícones a serem utilizados, né, a seta de adiantar, de voltar, de reiniciar a atividade. Você faz a introdução do seu assunto e a maneira que você vai explicando, você vai intercalando as atividades interativas com as informações e assim vai levando o seu aluno a refletir, a discutir e a interagir com o assunto que você está explicando. Nós iremos ver agora alguns exemplos do trabalho realizado com o JClick. Após você salvar o JClick Player em cada computador, salvou a pasta com seu projeto, você vai abrir o JClick, vai executar e ele vai escolher, né, qual é a pasta que você pretende utilizar e quando ela abrir na página inicial, que você já deve deixar essa página aberta antes da aula começar. Então, você vai introduzir a sua aula, vai explicar para os alunos que aqui a seta que você volta à atividade, essa seta aqui você adianta, essa bandeirinha verde você reinicia, a interrogação você pode consultar alguma ajuda, alguma explicação extra para a atividade, se eles não estiverem conseguindo responder. Aqui no lado direito da sua tela você vai ter o número de acertos, de tentativas e o tempo que o aluno demorou para construir a sua atividade. Então, esse projeto que nós elaboramos foi trabalhado com a turma de 9º ano na disciplina de Geografia. O assunto era os tipos de solos, mas como o livro não trazia características do nosso solo, do semiárido, nós criamos um projeto para trabalhar voltado para a temática de uma educação ambiental que tratasse e abordasse as características específicas e as problemáticas do solo
do semiárido potiguar. Então, nós tivemos aqui várias atividades, né, como característica do solo, causas da desertificação, como acontece a desertificação, qual é as consequências da degradação do solo. Então, aqui nas características do solo, nós temos essa atividade que é o painel de exploração. Ao aluno clicar na imagem, vão aparecendo informações. À medida que você vai pedindo para ele clicar, vão lendo e discutindo essas informações, eles vão identificando, né, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, vão reconhecendo realmente aquele solo que já ele está acostumado a conviver com ele. Outras atividades, como caça-palavras, para que os alunos identificassem as principais palavras que foram trabalhadas durante a aula, né, e que lembrava as ações antrópicas que degradam o solo. Essa atividade foi um quebra-cabeça duplo, que nós trabalhamos nesse quebra-cabeça. Nós discutimos com os alunos a origem de diversas etapas provenientes do processo de desertificação. Enfatizamos não somente os impactos ambientais, mas também econômicos, sociais e culturais. Assim, à medida que a gente ia trabalhando, ou que você vai trabalhando o assunto, você vai conversando, vai levando o aluno a refletir, e eles vão respondendo às atividades e vão aprendendo enquanto eles se divertem, né? Neste quebra-cabeça específico, eles teriam que organizar uma sequência das etapas que levam ao processo de desertificação, né? Então, eles teriam que organizar as imagens na sequência correta, junto com os textos. Essa atividade foi uma atividade de relação simples, onde era necessário que os alunos relacionassem as imagens aos seus respectivos fatores que aceleram o processo de desertificação. Então, temos, por exemplo, atividades de mineração, é um fator que acelera, extração de argila. Nós temos muita extração de argila nas olarias, desmatamento e queimadas, práticas agrícolas inadequadas, extração de lenha, né? Sobrepastoreio de caprinos e ovinos, e dentre outros. Então, em cada atividade, você pode trabalhar determinado assunto de acordo com as suas necessidades. E como o exemplo aqui, nos livros não vinham trabalhando o solo da nossa região, então nós construímos o nosso próprio material com imagens, né, do nosso solo, e mostrando para os alunos as características, os cuidados que ele precisa ter. Então, nessa videoaula, nós apresentamos algumas dicas de como você utilizar um software educativo, como, por exemplo, o JClick, em que você pode criar quebra-cabeça, jogo da memória, cruzadas, em uma aula. Demos como exemplo uma aula de educação ambiental tratando sobre os solos do nosso semiárido, mas você pode escolher qualquer assunto da sua preferência. Uma dica é, caso você não tenha na sua escola um laboratório de informática que comporte todos os seus alunos, mesmo assim você ainda pode trabalhar esse estilo de aula através de um videoprojetor na sua sala, com um computador, um projetor de vídeo, né? Você pode também desenvolver essa aula, ou até mesmo, quem sabe, se sua escola tem um quadro interativo, você também pode estar utilizando esse quadro para trabalhar esses softwares que você mesmo pode estar produzindo de acordo com as necessidades, né, da sua escola, dos seus alunos. Uma outra dica é que a avaliação ela pode ser realizada de modo subjetivo, né, durante todo o processo do ensino e aprendizagem,
E você pode estar analisando o comportamento do seu aluno, quanto à sua participação, quanto à sua interação, quanto à sua colaboração, trabalho em equipe, né? E valorizar também a reflexão, a ação diante das atividades que você vai propor. E se você gostou das dicas, dá um like, compartilha e até a próxima.